Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 111. E hoje a gente vai tratar de direito da moda no século XXI. Edição 111 do programa Direito em Pauta, nossa live semanal, toda quarta-feira, às 19 horas, pelo Instagram. E hoje falaremos de direito da moda no século XXI. Nossa convidada já está aí, já pediu para participar. Já vou recebê-la aqui. Giovanni, direto de Orlando, Isaías, na Paraíba. Vendo Gabriel, boa noite, Gabriel, Jonas, Sandro. Olá. Minha querida Flávia de Oliveira Nascimento, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, me ouve bem? Espera aí um minuto que eu quero... Vai voltar. Ouvindo bem? Boa noite, Carlos. Tá ótimo agora. Agora estou te ouvindo bem. Agora? Sim. Querida, Tinha muito conectado obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria tê-la aqui no Direito em Pauta, falar de direito da moda no século XXI. Gente, a Flávia de Oliveira Nascimento é advogada, é professora da graduação e pós-graduação da Católica de Santos, também é coordenadora de especialização em Fashion Law e dos seminários abertos de direito contemporâneo, mestre e doutorando em Direito, especializada em Direito Empresarial e Direito da Moda, pesquisadora, escritora, palestrante, conselheira estadual da nossa querida OAB, na gestão da Patrícia Vanzolini, Leonardo Sique, a galera toda lá, e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB São Paulo. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse seu quadro, né, que já é tão tradicional no mundo jurídico, e uma honra falar sobre um tema que eu gosto tanto, né, que é o direito da moda. Então, muito obrigada pelo convite. Legal. Bem, seu Instagram é advogada professora, certo? Ou é professora advogada. Professora advogada. E aí? O que você gosta mais? Ser advogada ou ser professora? Tem preferência? Eu gosto dos dois, é difícil. Eu não consigo abandonar mais nenhum nem outro, né? Eu comecei sendo advogada. E eu vou contar uma particularidade aqui. Eu vi até que um amigo do meu pai entrou aqui, o Jeff. Eu sou filha de professores universitários. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda é professora universitária na Federal. E eu fiz direito e falei sempre, não vou ser professora universitária, porque meus pais davam aula à noite. E criança, né? Sente falta, eu sentia falta, ficava às vezes com funcionária. E sempre falei, não vou dar aula, não vou dar aula, não vou dar aula. Até que um belo dia me convidam, porque eu me especializei em direito empresarial, e lá nos idos de 2004, todo mundo odiava, né? Ainda era direito comercial, as pessoas detestavam isso. E aí eu fui convidada para dar aula em cursinho preparatório para o exame da ordem, e daí a mosquinha quando pica, nunca parei mais. Entrei na Católica depois e estou até hoje. E adoro. Legal. E essa história de direito da moda, como é que surge na sua vida? Você vê como dar aula ensina. Não sou só eu que ensino, eu aprendo demais com os meus alunos. E eu falo que eu estou hoje nesse ramo, falando desse ramo, trabalhando nesse ramo, presidindo uma comissão estadual, graças a uma aluna. Eu já dava aula na Católica, e obrigada, Flávia, olha, o pessoal prestigiando. E eu já dava aula na Católica, tinha uma aluna, quando ela chegou no 5º ano, ela tinha sido minha aluna no 4º, no 5º ano, ela tinha que fazer o TCC, ela chega para mim e fala, professora, eu tenho afinidade, né, com a senhora, queria fazer com você o TCC, mas eu odeio direito. Eu falei, mas como assim odeia direito? Você tá no 5º ano, a gente vai ter que achar alguma coisa que você goste para escrever e tal. Ela falou, o que eu gosto mesmo é moda. E eu, Flávia, sempre amei moda, eu queria fazer moda. Só que quando eu entrei na faculdade, lá no início dos anos 90, a moda não era faculdade, a moda era um curso técnico. E os meus pais, professores universitários, não, você tem que fazer ensino superior e tal. E lá fui eu fazer direito, porque eu sempre também tive facilidade para falar, para me comunicar, para fazer direito.
E eu brinco que eu fui fazer direito por causa da Bruna Lombardi, que usava uma roupa na novela de Juíza. Eu achava aquilo o máximo. Então eu fui fazer direito por causa da moda. Mas Que ok. legal. Verdade, isso é verdade. E aí, quando a Vitória falou isso para mim, eu falei, bom, vou pesquisar. Entrei no Google Acadêmico, porque Google, o professor não usa Google, usa o Google Acadêmico, né? Que tudo lá é científico. E pesquisei direito, moda e tal, e comecei a ver vários artigos, porque o direito da moda estava chegando no Brasil, ele já existia nos Estados Unidos, vários artigos que ligavam muito, a maioria ligada à propriedade intelectual, né? Falei, Vitória, temos aqui um ramo do direito que começou nos Estados Unidos, chamado Fashion Law, e aí propus para ela escrever sobre isso e a gente caminhou e a partir de então nunca mais eu parei de estudar esse ramo do direito. Foi assim que ele surgiu na minha vida. Que legal. E me fala uma coisa, para atuar como no direito da moda, necessariamente tem que gostar de moda? Não, nem um pouco. Não precisa nem saber de moda. Aliás, direito à moda não tem nada a ver com roupa, acessórios jurídicas que envolvem a indústria da moda. Então, o que a pessoa precisa é gostar de. Está travando um pouco. Pelo menos para mim está travando. Está travando, Flávia. Você está ouvindo a gente? Espera aí que ela já deve voltar. Deu uma travada. Qualquer coisa, se precisar sair, entra de novo. Não sei se você está me ouvindo. Irene, querida, boa noite. Grande Irene. Todos que passaram por aí já, uma boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue a Flávia de volta, que travou. Deve entrar de novo. Adriano, Germano. Tudo bem, querido? Ela deve estar voltando já. Ela saiu e deve entrar de novo, gente. Interessante essa questão de direito da moda, né? A gente, quando estuda e pensa nos ramos do direito, a gente não imagina que a gente vai ter direito da moda. Vem a doutora Flávia de novo. Já vamos recebê-la aqui. Vai parar de travar agora. Rodrigo, boa noite. Lorenza, Lourenço. Agora vai. Foi o meu ou foi o seu que caiu? Foi o seu. O meu? Ah, sei lá, eu até tirei o Wi-Fi, fiquei no 4G, falei, vou tirar isso aqui. Para mim, começou tudo de novo, olha que estranho, né? Coisas da tecnologia. Vamos Faz lá, voltei. parte. A gente estava falando que não precisa gostar de moda, que é Não, solução. Na verdade, não moda não é precisa. roupa. E aí travou. Na verdade, assim, quem vai atuar no direito da moda precisa gostar de direito, né? E aí, que ramo do direito precisa gostar? Isso é bem interessante. E quando uma pessoa fala assim, eu sou especialista em direito da moda, ok, né? Ele fez uma especialização em direito da moda, mas não dá para atuar em todas as áreas do direito da moda, porque o direito da moda é muito amplo, porque é um ramo mercadológico, é um ramo que envolve o mercado, que é o Uhum. mercado da indústria da moda. Mas a pessoa não precisa gostar nada de moda. Nem precisa entender de moda, ela precisa entender do mercado. Isso sim. Tá. Vamos lá, posso continuar falando Pode, disso? pode, 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 Então, pode. e o direito da moda, ele, como eu falei, um ramo mercadológico, por quê, né? Porque ele vai tratar das questões jurídicas que envolvem, olha lá, perguntando o que é o fashion law, o direito da moda, né? É o ramo do direito, não é um ramo autônomo do direito. Por quê? Porque ele não tem princípios próprios, como todos os outros ramos científicos e autônomos têm, Tá. mas ele é um ramo do direito que tem intersecção, eu falo que com praticamente todos, se não todos os ramos clássicos e Uhum. científicos do direito, só que ele tem um olhar específico para a indústria da moda. E aí, eu queria fazer um recorte aqui para quem está nos ouvindo ou vai ouvir depois, que a indústria da moda, quando a gente fala indústria da moda, não é só roupa, acessório, sapato, bolsa, não. É toda a parte têxtil que vai da indústria automobilística, a Uhum. indústria de decoração. Eu tô vendo aí uma decoração bonita atrás de você. Tudo isso é a indústria da moda, tá? Toda a parte de beleza, então toda a parte de produto estético, tudo isso faz parte da indústria da moda. E a indústria da moda é a segunda maior indústria em termos de movimentação econômica do mundo e do Brasil. Ela só fica atrás da indústria de alimento e bebidas, as duas juntas. Porque se você separar, a moda é a primeira, até acima da farmacêutica. Muita gente acha que a farmacêutica é a primeira. Não é.
Então, daí a importância de ter um estudo, ou seja, uma dedicação do direito, vamos falar assim, de profissionais do direito, que enxerguem essas questões. O som tá baixo, o meu? Eu acho que era o meu. Eu acho que era o meu. Ah, tá. Aumentei mais aqui. Acho que era o Então meu. tá. Uma, uma, um olhar diferente do direito, tá? Para essas questões que são muito complexas e diferentes de outras, né? É diferente a gente tratar, por exemplo, de proteção intelectual na parte farmacêutica e na parte da moda. É diferente. As questões são diferentes. Tá. Me fala uma coisa. Como surge a questão do fashion law? Bom, surge nos Estados Unidos com Tá, uma professora chamada Susan Scafidi, que até hoje tem o Fashion Law Institute, tá? tá. Que se preocupou, ela durante um case norte-americano, que é um case que foi o primeiro considerado do Fashion Law, que é o case entre Christian Louboutin e Yves Saint Laurent, porque todos Eu ia te devem... perguntar desse. Eu ia te perguntar. Legal que a Foi o gente já case que encaixa isso. iniciou. Foi o case que iniciou, que é aquele case que, o caso, né? Que mania de falar aqui. O caso que o Christian Louboutin se incomodou, porque ele sempre fabricou os seus sapatos com a sola vermelha. E aí vem o Yves Saint Laurent e começa a fabricar sapatos com o solado vermelho. Bom, fabricar sapato com o solado vermelho é exclusividade do Christian Louboutin? Começou a pairar essa dúvida nos Estados Unidos. Ela nos Estados Unidos, isso surge lá nos Estados Unidos. E a Susan Scafidi, preocupada com isso, essa advogada começou a ver, bom, nós temos algumas questões na indústria da moda que ficam num limbo, tá? Num limbo entre proteção do direito autoral e a proteção da propriedade industrial. Porque muitas... hoje, nós estamos falando isso anos depois, isso surge lá em 2006, tá? Hoje, a sola vermelha já é marca nos Estados Unidos e no Brasil, se chama marca de posição. Mas isso não existia essa proteção jurídica. Olha como o Fashion Law foi importante. Olha como foi importante. Interessante As isso. listas da Adidas, exatamente, são marca de posição. E naquela época, então, só para eu finalizar o case, o que o tribunal norte-americano entendeu, né? Que o Yves Saint Laurent poderia fazer um sapato com solado vermelho, desde que fosse o monocromático, todo vermelho. Se ele fizesse sapato de qualquer outra cor, o solado não poderia ser vermelho, teria que ser de qualquer outra cor para não confundir com o Louboutin. E daí surge desse limbo, dessa falta de uma proteção jurídica específica, começam a surgir os primeiros estudos em Fashion Law. Então, por isso que o Fashion Law está, historicamente, o direito da moda, muito atrelado à proteção intelectual. Hoje, não é mais isso, aliás, é muito além disso. Tá? Que hoje você entra nas questões trabalhistas, né? Se a gente pensar exemplos que a gente teve aí de grandes redes varejistas, tal, da questão do trabalho escravo, trabalho escravo entra, o Sim. direito do trabalho deve entrar, eu imagino, a relação do estilista, do designer, Tenha dúvida. essas coisas todas Tenha dúvida. devem cair no colo do direito da moda, né? Então, eu vou pegar como exemplo a comissão que eu presido atualmente na OAB São Paulo, né, a comissão estadual. O que eu fiz, né, quando eu assumi, eu dividi a comissão em pastas. Por quê? Justamente porque o direito da moda tem intersecção com os ramos tradicionais científicos do direito. Então, por exemplo, ele tem alta intersecção com direito empresarial, com relação à questão da propriedade industrial, com direito civil, com relação a contratos e direito autoral, com direito do trabalho, bom, e assim vai. Então, eu vou dar um exemplo das pastas para você entender a amplitude do direito da moda. Então, por exemplo, nós temos uma pasta que trata só das questões de propriedade industrial, que é a pasta focada em antipirataria. Posso te interromper? É exatamente isso que eu ia falar, não, você já matou.
Essa pasta, então, ela foca na pirataria como ponto principal de atuação. Foca. Sabe por quê? Porque o Brasil, não sei se vocês têm esse dado, no Brasil, a pirataria movimenta mais dinheiro que o tráfico de droga de armas. É surreal o quanto existe de dinheiro ilícito nesse setor. Então, a gente tem uma pasta, que a Beatriz Genaro é a coordenadora, que só trata de antipirataria. Aí nós temos uma pasta que trata de direitos autorais, que são altamente importantes. Nós temos uma pasta que só trata de direitos das questões ambientais. Nós temos inúmeras questões ambientais na indústria da moda, né? Desde o resíduo têxtil, microplástico, bom, e aí a gente ficaria aqui muito E aí eu falando jogo, eu posso jogar aí nessa área a questão da beleza também? Beleza entra também dentro do conceito. Beleza entra em tudo. Por exemplo, beleza entra na pirataria, porque a gente tem inúmeros produtos piratas de beleza pirateados. Beleza entra muito no ambiental, beleza no direito autoral também. Vai entrar muito, o beleza vai entrar muito no direito de imagem, que é algo que está dentro de direitos humanos. Nós temos uma pasta que trata de direitos humanos em relação de trabalho. Então, que é uma pasta altamente importante também. Nós temos a pasta que trata só. Temos uma demanda muito grande com relação ao consumidor. O e-commerce, antes da pandemia, já tinha, né? Questões de Disparou, né? influencers, disparou pós-pandemia. Então, assim, é uma gama. Eu tenho uma grande amiga, que hoje é coordenadora da Católica aqui de Santos, a Camila, faz doutorado comigo. Meu doutorado, a minha tese é em trabalho análogo de escravo em indústria transnacional têxtil, porque eu faço direito internacional. Então, é esse o tema. E ela é da área da Seguridade Social. E ela sempre brinca comigo, que eu falo que o direito à moda ele tem intersecção com todos os ramos do direito. Eu falo isso, ela assim, com previdenciário não. Ela sempre falou isso para mim, sempre. E eu, como não gosto de previdenciário, não entendo de previdenciário, eu falava, realmente, com isso aí, né, eu brinco com ela. É brincadeira, com esse direito aí não tem mesmo. Até que, recentemente, na UAB São Paulo, numa palestra de uma advogada maravilhosa, membro da nossa comissão, a Melinda. Ela começou a palestra, ela fala muito de racismo na indústria da moda, e ela começou a palestra com um dado científico, de pesquisa científica, que traz o seguinte dado: mais de 1 milhão de costureiras no Brasil nunca foi e não é vinculado à Previdência Social. Conseguiu te contrariar. Aí eu falei, Camila, no dia seguinte, falei, Camila, achei, olha lá, intersecção. E realmente tem. Se a gente pensar, por isso que o direito à moda ele não tem a pretensão de ser um direito autônomo. Por enquanto, não tem, não sei se mais para frente, se a gente vai ter princípios próprios, porque para ser um direito autônomo precisa de princípio específico próprio, né? Mas, por enquanto, não tem. Eu nem tenho essa pretensão de entrar nessa discussão. Ao contrário, eu tenho plena consciência que é um ramo mercadológico e que faz intersecção com vários outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo muito, tá? Pode me interromper quando você quiser. Na verdade, você está aqui para falar mesmo. Foi por isso que eu te chamei, para falar. É que eu sou empolgada. Eu coordeno o grupo de estudos de direito da moda. Ontem teve uma apresentação de um tema, né? Porque aí os membros elas vão se dividindo, vão apresentando. E teve uma apresentação de um tema que é cláusula de raio em shopping center. E aí algumas participantes do grupo de estudos, e eu tenho participante que inclusive é da área da moda, fala assim, mas por que isso está dentro do direito da moda? Shopping center está dentro do direito da moda? Cláusula de raio? Aí eu falei, bom, vamos lá. Shopping center, 90% do shopping center é do setor da moda. Você tem um pouco de gênero alimentício e um pouco de construção civil, quando você pensa que em algumas tem de ciclo, uma coisa assim. O resto é moda. Tudo que está ali é do ramo, né, do utilitário da moda. Então, o shopping center nasceu, o shopping center é um marketplace modelo da indústria da moda. Dá para fazer estágio, né? Ficar passeando lá e fazer estágio. Questões assim, uma atrás da outra. E cláusula de raio é algo muito relevante dentro do direito, inclusive imobiliário, muitas vezes, ou do direito contratual, se a gente pegar a cláusula de raio em franquia ou cláusula de raio em representação comercial, porque a gente tem cláusula de raio em vários contratos, né? Mas em shopping center, cláusula de raio é uma coisa muito séria.
Porque muitas vezes essa imposição existe para o empreendedor, existe para o outro, e cria uma concorrência desleal entre alguns. Então, a análise jurídica da viabilidade, da validade dessa cláusula é importante com o olhar da indústria da moda. Porque, às vezes, a cláusula, ela impõe, ela é fria, como a gente fala, ou ela é muito, muito, muito objetiva. E, às vezes, a própria cláusula cria uma concorrência. Então, o estudo dessa cláusula tem que ser visto de uma maneira diferenciada dentro desse setor. Entendeu? Aproveitando de fazer uma pergunta, com relação à cláusula de raio, qual que é a sua opinião? Você acha que ela realmente tem que existir e tem algumas que extrapolam demais, né? Que querem colocar uma distância Bom, aí eu acho que que não depende. justifica, né? Qual que é a sua opinião com relação à cláusula? Pegando um gancho nisso. Depende do contrato. Se você falar para mim, tem franquia, contrato de shopping center, você quer saber? Eu acho que para a gente partir de um Shopping conceito... center, shopping center, eu acho a cláusula de raio essencial. Porque eu acho que aquele tenant mix, né, que é o que faz o sucesso de um shopping center, que é ter o mix de atividades e de lojas. Porque, por exemplo, eu, Flávia, vamos imaginar que eu vá para uma cidade que eu nunca fui, sei lá o nome de uma cidade. Não sei, vai, Bauru. Eu já fui para Bauru, mas eu já fui muito pequena, então eu volto para Bauru. E eu estou em Bauru e eu preciso comprar um presente. Presente para minha tia. Gente, aonde eu vou? Eu sei que no shopping center vai ter alguma coisa para dar para minha tia. Mas eu também preciso comprar um sapato para mim, porque o meu caiu o salto. Então eu sei que lá eu vou encontrar. Isso é shopping center. Essa é a essência do shopping center. O problema, o que a gente vê, e aí a análise da cláusula de raio eu acho muito mais importante pelo aspecto da jurisprudência do que do próprio contrato. O que a gente vê no dia a dia de shopping center é o seguinte: o administrador do shopping, o empreendedor, ele coloca a cláusula de raio. Aí chega um outro interessado, ele não consegue alugar aquela loja lá, ele ignora a cláusula de raio, e ele coloca um outro ali. Isso é perigosíssimo. Eu acho muito salutar a cláusula de raio para não para o empreendedor do shopping center, para o lojista. A gente já teve, importante para o lojista. A gente já teve um caso específico no escritório, do segmento de ótica, que o descumprimento dessa cláusula quase quebrou a ótica. Mas é isso aí. O cara estava lá, ele fez um investimento e falou, bom, aqui eu vou vender óculos. Então, quando a Flávia estiver lá em Bauru e quebrar o óculos dela, ela vai vir no shopping porque ela sabe que eu estou aqui. E aí ela chegar no shopping não tem só ele, tem ele mais um, que é muito maior do que ele, e que aí para arrumar o óculos ou para comprar um óculos lá onde era só ele, custava 10 e no outro custa 2. Então, você pescou totalmente, é isso. E aí, por isso, eu acho que, sob a ótica da jurisprudência, a gente tem que fazer, os advogados dos lojistas têm que fazer valer, né, esse tenant mix e a cláusula de raio. Eu acho bem importante. Legal. Me fala uma coisa. Eu acho que você até respondeu, mas para ficar bem claro, não é momento ainda de a gente precisar de uma legislação específica para o direito da moda, até porque ele abarca tudo, né? Eu sou totalmente... Ou falta alguma coisa? Eu acho assim, detalhes, tem algumas proteções que eu acho que precisaria. Vou dar um exemplo, que é um dos temas que eu mais amo, a minha área de direito empresarial. Então, eu não me aventuro em várias outras, eu foco naquela que é a minha expertise. E dentro do direito empresarial e das proteções, né, eu gosto muito de um tema chamado trade dress. Você já ouviu falar? Trade dress? Trade dress é o conjunto imagem ou de um produto ou de um serviço. É que a caneta tá sem... peraí. Eu vou mostrar na live aqui. Isso aqui não é trade dress. Isso aqui foi objeto de um desenho industrial. Mas, ó, você sabe que caneta é essa, não sabe? Só de olhar aí. Você sabe que caneta é essa. Por quê? Porque esse design, ele foi registrado. Tá? Ó a Rosa. Beijão. Grande Rosa, querida. Presidente da Comissão de Direito Ambiental. Exatamente. Esse desenho foi registrado e a marca dessa caneta, que todo mundo conhece, foi registrada também. Ok? Bom, só que tem alguns produtos, algumas empresas que você olha, você identifica aquele produto. Eu devia trazer, que eu devia ter na minha mão para mostrar para vocês. Eu não tenho nada aqui. Tem sabonetes, tem...
que Você você chama, na verdade, Gillette, por exemplo. Você chama de Gillette tudo, né? Não, isso é outra coisa, isso é marca. É outra coisa. O trade dress é outra coisa, é o conjunto imagem. Quando, por exemplo, você está no shopping, vou falar conjunto imagem de empresa e conjunto imagem de produto. Ambos são trade dress. Você está passando no shopping, tem uma loja do Boticário, que caiu o letreiro, mas pela disposição das prateleiras, pelas cores, você vai saber que é Boticário? Ou não? Se fosse McDonald's, eu saberia mais. Se fosse McDonald's, você saberia? Então tá. Então isso é trade dress, tá? Isso é trade dress, você sabe o que é isso aqui. Provavelmente. Quem é da tecnologia sabe o que é isso aqui. Isso é trade dress. É quando a imagem de um produto, de uma empresa, já identifica o próprio produto e a própria empresa, tá? Em alguns lugares do mundo, hoje, o trade dress é protegido. Então, quando você me pergunta, precisa de mais lei? Eu acho que precisa de muito pouco. Não precisa nem de mais lei, precisa de regulamentação da que já existe. Por exemplo, marca de posição. Foi regulamentada pelo NPI ano passado. Até ano passado, no Brasil, ninguém podia registrar marca de posição. Só lembrando que marca de posição é o quê? Algum detalhe que se posiciona no produto e que identifica aquela marca, como a sola vermelha do Lobotan, como as 3 listas da Adidas. Tá? Isso são marcas de posição. O negocinho da Nike. O próprio Nike é símbolo. É que o local que se põe as 3 listas da Adidas é marca de posição. As 3 listas são marcas. E o local que ela fica é marca de posição. Só a Adidas agora pode pôr. A gente sabe que tem outros, mas tá errado. Não pode. Se ela quiser impedir, ela vai. Tá? E antes não existia marca de posição. Você vê, sempre achei importante que isso fosse incorporado no nosso ordenamento. Na própria lei. Já existe a marca. É só incorporar na própria lei. E acho que a gente precisa de uma proteção do trade dress, sim. Que é essa questão do conjunto imagem. Não acho que precise ter novas leis. Eu acho que a própria lei de propriedade industrial com a concorrência e o direito autoral, eles sozinhos dão conta. O que a gente precisa é saber interpretar isso. Legal. Bom, acho que a gente já falou um pouco de quais seriam as principais áreas. A gente passa pela área da propriedade intelectual, a gente passa pela questão empresarial em si, passa pela área trabalhista. Então, assim, para quem quer advogar e quer entrar na área da moda, na verdade, não dá para falar assim, eu vou fazer direito da moda. Na verdade, eu preciso saber aonde o que eu sei de direito vai encaixar para eu atuar no direito da moda. Não existe o direito da moda em si, né? Existem várias especializações de direito da moda, já como pós-lato sensu, tá? Por quê? Porque aí capacita o profissional do direito, né? Ou até o profissional da moda ou do mercado, para esse olhar jurídico focado nesse mercado, nessa indústria. Então, existe sim. Agora, para eu atuar em direito da moda, eu preciso necessariamente fazer... Não. Você precisa... algum ramo do direito você vai ter que dominar bem. Eu sempre falo, o especialista em direito da moda é impossível ele fazer tudo. Né? Ele não vai fazer uma clínica geral dentro do direito da moda. Ele vai ter um olhar muito específico para aquele setor, né? Como é o caso meu e de vários outros profissionais, e nós temos inúmeros profissionais hoje que atuam nesse ramo, mas cada uma você vai ver que ela vai ter uma expertise em algum ramo tradicional do direito. Tá. E aí, dentro desse mix de atuação, a gente consegue identificar o que seria de mais exponencial? A gente volta para a questão da proteção da marca, da pirataria. Eu acho assim, nós temos várias, não só uma exponencial. Nós temos uma questão que, para mim, é muito exponencial, que não é nem a da marca, é da pirataria. São as questões de proteções contratuais ou tal, envolvendo e-commerce influencers. Eu acho que essas são, assim, as que hoje estão decolando. E aí, quando a gente fala questões do e-commerce, vão desde proteção do consumidor. As regras, por exemplo, como obrigatoriedade de divulgação quando é propaganda por influencer, obrigatoriedade de preço, impossibilidade de fazer sorteio sem a devida autorização, e o registro de marca, por exemplo, porque muito empreendedor no país começa o seu negocinho no Instagram
Eu falo Instagram porque é a plataforma que a gente tá e que hoje é uma das mais utilizadas. Começa o seu negocinho no Instagram, começa a vender, faz um logo, faz não sei o quê, faz sacola, faz aquilo, e não se preocupou em registrar a marca e nem ver se essa marca está disponível. É E aí depois... E acontece bastante. Mas Parece que acontece todos os dias. acontece bastante. É verdade. Mandar um abraço para o Sérgio Duarte, da Rádio Justiça. Grande Serginho. A gente consegue identificar quais são os principais desafios dentro do direito da moda? Ah, consegue. Para mim, a Rosa Ramos, não sei se ela ainda está aí. Eu falo muito com ela. Eu quero fazer. A gente tem um projeto muito bacana dentro da comissão que chama do Retalho ao Desfile, né? Que envolve várias coisas, inclusive social. Mas, na minha concepção, nós temos 2 grandes desafios dentro do direito à moda e não estão ligados à proteção de marca, nem à pirataria, nem nada disso. Para mim, são as questões ambientais e as questões sociais. Principalmente essas questões do trabalho análogo ao escravo, do respeito ao trabalhador, do respeito à imagem das pessoas, né? Isso é algo muito sério e que pouca gente se dá conta. E às vezes não é, nesse caso da imagem, às vezes é por desconhecimento. As pessoas fazem contratos e falam, mas por quanto tempo eu vou poder usar aquela imagem? Por quanto tempo eu vou poder manipular aquela imagem? O que eu vou poder fazer? Então, são questões bastante sensíveis hoje, né? E acho que bastante urgentes. Nós temos muitas questões de altíssima relevância humanista, como o tráfico de pessoas. É uma realidade. Nós temos a coordenadora da pasta de Direitos Humanos e Relações do Trabalho, que é a Kelly, ela trabalha com isso, ela dá palestras maravilhosas sobre essa questão de tráfico de pessoas, e é uma realidade dentro da indústria da moda, porque quantas garotas, meninas e meninos não são aliciados, enchem os olhos, você vai ser modelo na Espanha, você vai ser modelo, chega lá, não é para ser modelo, coisa nenhuma, não é para ser. Então, é um mercado ainda muito atrelado com essas questões, e isso a gente precisa se debruçar e precisa lutar para que não aconteça mais, né? E preocupa, né? Porque essas questões parecem que elas não acontecem, mas acontecem todo dia e muito, né? Essa questão de promessa. Hoje mesmo eu estava vindo para o escritório ouvindo CBN de uns pais que perderam contato com a filha nos Estados Unidos, o último contato foi em abril, e aí alguém comentou que ela está lá em cárcere privado, porque prometeram. Vocês não viram aquele caso de uma influencer que aliciou 2 meninas, essas 2 já sumiram e dizem que elas estão em cárcere privado, diz que elas estão se prostituindo, que elas estão... Gente, é um mundo que existe e é o tempo todo, e cada vez mais agora com essa facilidade aqui, e com essa coisa que todo mundo quer ser influencer e é fácil começar a gravar alguma coisa, e o Luva de Pedreiro, que era uma pessoa lá do sertão e não sei o que, fazendo vídeo, vira meu mito. Deus, explode, um mito, vira um mito. Então as pessoas se encantam e vão. Olha, nós temos a presença aqui da querida Carmen, que é da OAB do Paraná, que também é uma sumidade dentro do direito à moda, vai estar na nossa reunião de dezembro falando. Olha, bastante gente aqui. Obrigado. A gente estava falando dessa questão do tráfico de pessoas, de quanto isso é preocupante, e aí você traz essa questão de que isso está realmente ligado à moda, né? Que pode ser um ponto de destaque. Olha, quase sempre ligado à moda, viu? Acho muito difícil. Assim, eu não conheço outros relatos de trabalhadores. Lógico, pode ser que ele tenha ido lá para prestar um serviço de engenharia, não seja, mas é muito mais difícil, concorda? Normalmente, se ele vai para uma empresa de engenharia, ele tem um contrato de trabalho certinho, aquela empresa que você conhece, diferente do mundo da moda. O mundo da moda, ele vai seduzindo pessoas por aquele glamour, por aquela coisa, ela quer alcançar aquilo. E às vezes as pessoas não pesquisam, normalmente elas estão em situação de vulnerabilidade no próprio país dela, passando por alguma coisa, né? Está numa situação de fragilidade e se deixa levar. Isso é muito comum. Infelizmente, ainda é muito comum. E eu acho que dá para fazer até um comparativo com a questão do futebol, né? Você vai até me falar se eu estou certo ou se eu estou errado. No futebol, você tem aquele sonho de ser jogador, da maioria dos meninos quer ser jogador, mas aí se você analisar quantos chegam
E quantos jogadores no Brasil não conseguem ganhar o suficiente? Jogadores É isso aí, profissionais nem o salário mínimo. Não não ganha, às vezes. conseguem ganhar o É, suficiente. E aí você fica imaginando, não, eu vou, eu vou. E aí pai que incentiva, bota na escolinha, aquela para não chegar em lugar nenhum. Porque é isso. poucos, Neymar só tem um, né? E aí você vai ter É isso lá. aí. E Ó, imagino que na questão da moda, né, de modelar, o sonho deve ser o mesmo, né? Então, é. pega lá uma menina bonita, pega um menino bonito, quem quer que seja, fala, opa, vamos para o mundo da moda. Só que não chega, né? Aí é aquela questão que a gente ouve, que eu nem sei se é verdade. Come mal, não pode comer, passa necessidade, vem para a Nem cidade sabe, você grande. vai, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. A Carmen colocou aqui que o Paraná é fronteira, né, com dois países e o assunto é muito sério. É isso mesmo. É muito sério, é real. Não comem, não têm acesso ao passaporte, ficam em situações muitas vezes degradantes. Então, assim, e uma coisa é a condição análoga de escravo, que é real e acontece muito também, e outra é o tráfico de pessoas. O tráfico, ele, eu não sei qual é pior, eu não consigo definir, porque são coisas tão horrendas, né? Para não falar outra coisa, então, que eu não consigo definir qual é pior, mas o tráfico, ele vai ligar normalmente à prostituição. Então, ele vai colocar moças, rapazes, numa situação de prostituição para conseguir ganhar dinheiro e se libertar e conseguir o passaporte de volta e tudo mais. Eu acho que é mais grave, né? Essa questão quando a gente fala de estar tá fora daqui. Então, leva para fora, está fora do seu país, sem passaporte, não tem o que fazer, ok. Mas não acontece muito aqui também? De quem vem para a Muito. grande cidade, para os grandes centros. Não acontece essa Acontece. exploração dentro também? Acontece. Bastante? Acontece. Acontece. Acontece exploração, acontece é, tratamento subhumano, acontece assédio moral demais, a gente sabe que acontece. Gente, como acontece em vários setores, tá? Sim, sim, sim. Assédio sexual é muito grande também dentro da indústria da moda. Por isso que eu estava falando tudo isso, eu ia falar dos dois, né? O E eu te ambiental é cortei. um. Na E é. verdade, você fala muito, eu Não, também, né? Desculpa. Quem tem que falar aqui é você, não imagina. sou eu, perdão. Imagina, é que eu ia falar dos dois, eu acho que os dois, assim, nevrálgicos, né? Essa questão ambiental e a questão de compliance, a questão humanista. O compliance voltado à responsabilidade social, não só ambiental, mas social das empresas, para que essas práticas cada vez mais deixem de existir. Acho que Legal. são os pontos nevrálgicos, assim. A gente poderia dizer que esses seriam os objetivos do direito da moda? Reduzir e trazer mais segurança, minimizar esses problemas? Dá para colocar isso como objetivo do direito da moda ou é já Dá, uma responsabilidade que não é não, dá para não só dá, como na minha concepção, é um dos grandes objetivos. O objetivo é dar segurança jurídica a todos os participantes dessa cadeia. E aí, quando a gente fala cadeia da moda, ela é gigantesca, né? E a Carmen tá aí, ela sabe que o Brasil é o único país do Ocidente que tem a cadeia completa, né? E aí, o que é a cadeia completa? Vai desde o plantio do algodão, ou da obtenção da seda, ou da realização de um tecido sintético, até a entrega logisticamente desse produto ao consumidor. A gente tem todos os setores aqui. Então, é uma cadeia muito grande, é uma indústria muito poderosa no Brasil. A indústria da moda, como eu falei, no mundo é a segunda, está em segundo lugar em movimentação econômica e em geração de emprego. E no Brasil, quase que 80%, 78%, em torno de 78% dos empregados da indústria da moda são mulheres. Então, isso também traz uma. Eu brinco com a Isabela de Castro, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, eu falo: olha aí o link, a sensibilidade, a importância também da gente. Porque o direito da moda, ele não está aqui para acabar com a indústria da moda, ao contrário. para Ela é muito fortalecer. importante para fortalecer, mas fortalecer dentro de parâmetros éticos, não só legais, óbvio, né? Mas parâmetros éticos, né? Socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, que respeitem os direitos do consumidor, do trabalhador, assim como a nossa Constituição determina, exatamente, né? Que é aquela tal da função social da empresa. Então, um dos objetivos é esse, e dar segurança jurídica. Por isso essas questões também, tanto de que a gente se preocupa muito, e de onde nasceu o Fashion Law,
da proteção intelectual, porque é importante. Eu fui dar uma palestra ontem presencialmente numa faculdade aí de moda aí de São Paulo, na FAM, e eu falei isso, eram todos ali estudantes de moda. Eles criam. E eles relataram para mim que existe muito, 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 né? E eu já ouvi isso mais de uma vez, mas ouvi ontem de novo, de ou estudantes ou pessoas que vão procurar emprego dentro da indústria da moda, pessoas que são, por exemplo, designers e tal, e eles participam de entrevistas. O que essas pessoas levam sempre? Um book, um portfólio, porque eles mostram, né, os croquis que eles fizeram e tal. Olha, eu já ouvi esse relato, mas seguramente mais do que de 20 pessoas. Que participaram de entrevistas, não sei se você já ouviu falar nisso. Participaram de entrevistas, e aí a pessoa, né, fica com o portfólio, tá bom, qualquer coisa eu te chamo, e depois, meses depois, eles veem as coisas que eles criaram nas vitrines de onde eles foram entrevistados. E aí, faz o quê? Eles criaram aquilo. Vai buscar? Então, Vai isso buscar? tem proteção intelectual. Tem que buscar, né? Tem que buscar de volta, né? Se tiver como. Lógico, tem proteção intelectual, né? Tem que ir atrás dos direitos, óbvio, mas quantos vão? Até porque na condição, né? Quem não tem experiência, com quem está no mercado. Tenha mais consciência disso ou não. Ou acontece com qualquer. Você está sumindo para mim aqui, tá me ouvindo? E para mim, você que está sumindo aí. Eu tô com o meu sinal grande. Agora eu tô ouvindo, agora voltou. Você fez uma pergunta, eu não ouvi. Qual foi a pergunta que você me fez? Desculpa. Eu nem lembro mais o que eu estava falando. Eu fiquei preocupado que você estava sumindo, mas eu lembro. Peraí. O que eu estava falando é o quê? Não lembro. Vamos falar de Não, novo. eu falei isso do portfólio, né? Eu estava falando do portfólio, que aí eles vão. Já lembrei também. Lembrou? Você sabe que depois da Covid, eu tive Covid no começo depois da Covid eu tô assim, eu perco a memória instantânea, é verdade. E aí volta. Eu ri, e volta rápido. Então eu vou ligar para alguém e eu esqueço para quem eu ia ligar. Eu paro um pouquinho, volto. Acabei de lembrar. O que eu estava falando é se isso acontece mais com quem é mais novo e não tem experiência e está chegando agora, ou se acontece também com quem já está no mercado, já tem experiência, mas não tem o conhecimento para se proteger. Você que está mais nesse mercado. Acontece com os dois. E principalmente porque muitos advogados não estão preparados para atuar nesse ramo. Isso é uma realidade. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fui dar essa palestra. E eu levo vários, ainda mais quando a palestra é para o setor da moda, que não é do direito, a minha linguagem tem que ser diferente. Eu levo vários cases para eles. Muitos. Todos. Óbvio. Eu vou te cobrar alguns depois, hein? Todos os cases que eu levo, óbvio, né? Imagina a responsabilidade que a gente tem, são públicos. Ou seja, eu posso citar nomes, da mesma forma que eu citei Louboutin e Yves Saint Laurent, posso citar aqui Hermès com a 284, tem vários outros. E eu levei um case que eu acho muito interessante, direito de imagem, que aconteceu aqui em Santos, uma empresa de Santos e uma empresa que é maior. Você acredita que eu comecei a explicar, eu falei, gente, e eu falei essa frase, falei, todos os cases que eu trago, porque como eles não são da área de direito, eles são públicos, porque vocês podem encontrar, inclusive na internet, os Brasil, em qualquer lugar e tal. E eu coloquei esse primeiro case, e uma menina falou assim, mas essa é a minha empresa. Aí eu falei, aqui foi processada. Eita. Aqui usou a imagem da outra. Eu falei assim, sério? Eu falei, olha, mas eu trouxe, eu não atuei nenhum desse processo eu atuei como advogada, tá? Inclusive porque eu acho meio antiético ficar levando coisa minha. Não é essa a ideia. Eu levo tudo que eu não participei. Aí eu falei, olha, eu trouxe, como vários outros, eu falei para ela. Mas é interessante até para você saber e tal. Ela ficou bravíssima, ela saiu. Imagina. Eu falei, não. Mas assim, é um case que eu levei. Eu nunca ia imaginar que ela ia estar ali. E a coordenadora que me convidou falou, nunca nem soube que ela era dona de marca. Olha só, é uma marca conhecida. E aí eu falei, depois que ela saiu, o pessoal, poxa, mas ela podia ter ficado e tal. E aí eu falei, gente, eu não tô falando aqui da marca dela, eu tô falando até do profissional e não o profissional jurídico, nesse caso, porque muitas vezes
gente, que empresa que contrata um advogado, às vezes o advogado não sabe mesmo, mas que empresa que contrata um advogado para saber se ela pode fazer a propaganda, pegar aquela imagem? Não, ela contrata a empresa de marketing. E aí a de marketing não entende nada, e aliás, não só ela não entende, como ela odeia o direito da moda. Eu tenho altas brigas com o setor de marketing, muitas vezes. Acho Por que todo exemplo, mundo, preço por direct. não é só moda. Eles odeiam Não, né? qualquer advogado, né? A gente, né, não é só com você. Aqui no escritório acontece Ainda bastante. bem, E comercial ainda também. bem. Comercial também não gosta. Exatamente, comercial não gosta. Isso. Mas assim, eu falo, a gente tem que fazer o nosso papel de orientar, né? E ali é baita desconhecimento. Você percebe isso. Como eu tenho agora um case meu, eu não levo esse case, nem de quem é, mas com a Arezzo. Por que a Arezzo tá sendo penalizada nisso? Porque ela contratou uma produtora de moda que fez desculpa, uma porcaria, né? A Arezzo é uma baita empresa, mas ela contratou alguém que agiu errado. E acontece, aí tem a responsabilidade dela, que no final a contratação é dela, e acontece isso. Mas isso que você falou é algo bem importante. As pessoas têm que se capacitar e entender, porque senão fica num limbo. E você perguntou dos mais novos ou dos mais velhos, né? Se isso acontece com os mais novos. Não, isso é no geral. No geral mesmo. Já fica, para quem vai nos assistir, já fica um alerta, né? Quem gosta aí do segmento, já fica um alerta. A gente já consegue ter, voltando um pouco para a parte legal da coisa, a gente consegue já ter posicionamento de tribunal, a gente já tem direcionamento a isso. E eu sei que com relação à proteção de propriedade, por exemplo, ok, porque a gente vai até fazendo no comparativo. Mas a gente já tem decisão de tribunal falando de direito da moda, tal, isso já está... Sim, tá. sim. Tô te Muito perguntando legal. se está gravado aqui para gente, para quem vai assistir depois. Ó, e é muito legal, inclusive, uma das pastas da comissão se chama relacionamento institucional, que a gente acha importante que a gente crie relacionamento não só com o INPI, inclusive o INPI participou da nossa última reunião, foi muito legal, mas também com os tribunais. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 2 câmaras reservadas de direito empresarial no TJ São Paulo, né? Essas 2 câmaras, elas, principalmente uma delas, é bem interessante, julgou casos de trade dress. E citou artigos científicos produzidos por pessoas que, inclusive, participam da comissão e tal, como base para a decisão. Porque são temas novos. E são temas que são levados. E aquilo que eu falo, precisa de lei? Não, precisa saber interpretar o que a gente tem. Né? Precisa de mais lei. A gente precisa saber interpretar dentro desse sistema aquilo que vai encaixar nessa proteção. E é muito interessante ler essas decisões que já citam vários estudos nesse sentido. Inclusive, uma das ideias desse relacionamento institucional é que a gente tem muita, no direito da moda, muita produção de livro com artigos científicos, que vem dos que concluem pós-graduação e tal, entregar, por exemplo, para o judiciário, eu estou falando aqui do Estado de São Paulo, mas não só no TJ, mas para as próprias varas, em primeira instância, né? Às vezes tem uma comarca pequena, vamos levar para o juiz um livro a respeito disso, para ele conhecer, para ele saber, para ele ter esse olhar. Posso dar um exemplo? Quanto você quiser. Eu fui contratada por um rapaz que uma amiga minha me indicou, que ele é de Taubaté. E ele tem uma floricultura. Ele registrou a marca dele, ele é bem certinho nisso, há bastante tempo atrás, registrou a marca, a floricultura já está na 2ª geração. E a floricultura dele, ela é bem característica, porque ela é pink, ela é dessa cor, assim, ó, um pink. E toda assim, e ela tem umas prateleiras que ele põe para fora quando ele abre, que elas são meio como se fosse de demolição, digamos assim, tá? Bom, isso é muito característico. Quem passa naquela avenida já sabe que essa floricultura é do seu fulano. Bom, recentemente, do outro lado da rua, um pouquinho antes dessa floricultura, abriu uma outra com outro nome. Ah, que bom. Mas ele pintou dessa cor e colocou as prateleiras distribuídas exatamente do mesmo jeito que ele, exatamente da mesma forma que ele. Tem proteção jurídica para isso? Isso é um trade dress, é um conjunto imagem de uma empresa. Tem. Nós temos uma lei, que é a lei da propriedade industrial, que protege o quê? Concorrência desleal e concorrência parasitária. Então, com base na lei de propriedade industrial, a gente precisa de outra lei para proteger isso? Não, a gente precisa entender o que é o trade dress
entender que quem criou tem um direito autoral sobre aquilo, que ele criou, é proveniente do intelecto dele, aquele Uhum. cenário. Isso. Então a gente tem, e isso são construções jurídicas que a gente vai. Só que você acha que o juiz de primeira instância, muitas vezes, não por falta de intelecto, de capacidade, não é isso. É que muitas vezes, ainda mais uma comarca acumulativa, o cara faz. Será que ele vai saber o que é isso? Não, mas cabe a nós, eu acho que esse é um papel também da OAB e que eu me propus. Cabe a nós fazer esse relacionamento, levar até eles esse conhecimento. Mas sabe que fazendo um comparativo, é a mesma coisa que a gente sofre no cooperativismo, né? De ficar preso no passado e aí ficar tomando porrada no judiciário pelo mesmo motivo. E aí, até pela comissão lá, a gente vai fazer um evento de imersão no judiciário. Daniela, que é vice-presidente, está cuidando disso. A gente vai fazer um evento de Legal. imersão. A Febraban fez. Chegar lá e, ó, é isso aqui, é assim que funciona, essa aqui é séria, essa aqui é séria, essa aqui é séria, essa de reciclagem é séria. Olha a importância de uma cooperativa de reciclagem para o meio ambiente. Oh. Então, é exatamente isso. É mostrar o lado bom do negócio que a gente defende. E é exatamente o que a gente sofre no cooperativismo. Mas olha a importância que tem uma comissão justamente para criar esse cenário, esse novo cenário. Eu ia te perguntar, você falou bastante, eu ia te perguntar um pouco da comissão, mas você já falou bastante que você criou pastas e tal. E vou falar só uma coisa que eu acho legal, vou te convidar, inclusive, toda reunião da comissão, ela é híbrida, tá? Toda reunião é híbrida, uma vez por mês a gente faz, e toda reunião a gente tem um tema que é debatido e alguém apresenta. Então, por exemplo, a gente vai ter a Carmen, que é do Paraná, em dezembro. A gente vai sempre convidando pessoas que vão debatendo determinados temas e qualquer pessoa pode entrar, a gente, né, tem o link lá no Instagram da comissão, é bem legal. Legal. Vou participar com bastante prazer. Me fala uma coisa, vamos falar de exemplo, a gente está, nossa, passa rápido, já estamos quase chegando, infelizmente. Tem alguns exemplos legais assim para a gente deixar registrado, que daria para falar? Alguns cases? Ai, tem. Posso falar cases? Eu adoro. Desbilhotar a vida dos outros. Eu vou falar cases até de amigos meus advogados, né? Eu tenho um amigão que é membro da comissão, o André, sou fã do André. E o André tem um case que eu amo contar, que é o case da Lolita. Eu não estou dando aula aqui, então eu não consigo compartilhar as imagens, mas a Lolita é uma marca de luxo de São Paulo, né? Uma marca de luxo, porque é uma marca cara, com produtos muito bons, ela tem. E ela é trade dress Lolita também, olha que interessante. Ela passou a ficar muito conhecida pela fabricação daqueles vestidos bandagem. Sabe aqueles vestidos? Tá bom. Aqueles vestidos bandagem, aqueles vestidos que são assim, bem grudados, assim, bom. Mas bem bonitos, ele tem um tecido diferente. E aí, essa empresa, então, passou a fabricar esses vestidos que tinham um preço, ticket médio aí alto, porque é uma empresa de luxo. Ok. E depois de um determinado tempo, uma empresa do Bom Retiro passou a fazer vestidos idênticos, assim, idênticos, visualmente. Porque o acabamento nem sempre é o mesmo, o tecido não é o mesmo, aquelas coisas todas, mas visualmente muito, muito, muito parecido. E aí, então, a Lolita notificou essa outra empresa, isso é público, tá, gente? A Lolita Esmeral, quem colocar aí vai achar, notificou o advogado, que é o André, ele encomendou um laudo pericial para mostrar exatamente a similaridade, né, ou a imitação, vamos dizer assim, daqueles produtos, exatamente, e ajuizou a ação, conseguiu a procedência em primeira e agora em segunda teve a confirmação. Eles devem recorrer, a outra empresa deve recorrer para a terceira instância. E o que é, né? Qual é a condenação? Para que se abstenha de fabricar daquela forma, né, aqueles produtos, para que pare, recolha os que estão à venda e indenize a empresa. Então, isso é uma coisa bem, bem interessante. E é legal que essa indenização ela volta, né? Você consegue buscar tipo uma perda de faturamento de quando começou. Sim. Isso é legal. Isso é legal. Bem interessante. Tá. Me fala uma coisa. O que
você acha desse mercado no Brasil, o mercado da moda? Ele continua crescendo ainda? A gente já está estagnado, já chegou onde tinha que chegar? Você está falando da moda ou do direito da moda? Falando da moda, porque depois eu ia te perguntar do direito, mas eu perguntei da moda. Bom, da moda, ele está em crescimento, assim, exponencial. Se Tá, você entrar no site da BIT, você vai ver os números e a gente percebe que o crescimento mesmo na pandemia, a gente teve crescimento. legal. E agora do direito. Então, a gente depois distribui bastante programa para estudante, tá? Muita gente acompanha depois. É um mercado para o direito da moda, é um mercado promissor? É um mercado muito, muito, muito promissor. Por quê? Primeiro, porque esse setor só cresce. O setor não tem retração, não teve, né, nos últimos não sei quantos anos retração. Então, é um setor que cresce muito. Depois, são questões jurídicas muito recentes, muito novas, e que tem poucas pessoas que se especializam nisso e que conhecem isso, né? Quantas pessoas conhecem trade dress? E cada vez mais a gente tem. Se você abrir o Google e colocar trade dress, você vai ver a Sony, não só dentro da moda, você vai ver a Sony que processou uma empresa porque o controle do. Como é que é o nome daquele videogame da Sony lá, que eu esqueci o nome? Bom, o controle daquele videogame. PlayStation. Qual é? PlayStation. O controle do PlayStation, que é bem característico, aquilo é trade dress. Aquele controle estava sendo fabricado outro muito parecido por outra empresa. Então, assim, são temas, não só. Eu tô focando nesse porque é a menina dos meus olhos, né? Eu amo. Mas tem inúmeros outros. Todas as questões contratuais são altamente relevantes. Todas as questões trabalhistas. Então, é um mercado em franca expansão, fora aquilo que a gente já sabe de e-commerce, influencer, que cada vez mais cresce também, né? Então. Tá. Me fala uma coisa, vamos deixar uma parte prática. Eu tenho lá minha empresa e tenho meu produto, e aí eu vejo que alguém está me copiando. Você já deu o exemplo do André, do advogado e tal. Mas qual que é o primeiro passo? Contratar um advogado, Contratar um fotografar? advogado. Bom, se você conseguir ir reunindo provas, né? Lógico, para não se perder isso no tempo, mas contratar um advogado. O advogado vai orientar como, inclusive, conseguir essas provas e não deixar que elas pereçam, né? Muitas vezes registrar em blockchain é uma das coisas também que o direito da moda fala muito, que é o registro em blockchain, não só de provas, mas também de croquis de moda e tudo mais. Mas fazer com que essa prova se perpetue, notificar sempre, né? Eu dou aula há muitos anos disso, eu sempre falo, olha, vamos começar sempre com uma notificação, a gente tem que evitar o litígio. Litígio assim não deve, não tiver jeito mesmo. E depois, não tem do jeito, aí ação judicial. Tem outra maneira. Por que a gente sabe onde estão os produtos pirateados, que a gente pode falar 1 milhão de endereços agora e eles continuam lá? Corrupção? Ah, corrupção, corrupção. E eu não sei, eu falei aqui? Falei que a pirataria ela movimenta mais do que o tráfico de drogas e armas, né? Então, por que continua existindo tráfico de drogas? Uhum. É a É. mesma, é a mesma, é a mesma ideia. Tem quem compra, né? É a mesma Também. ideia. Só que tem uma particularidade que a droga não tem. Na pirataria, quem é a vítima? Lógico que o consumidor também pode ser a vítima, mas quem é a vítima via de regra? É quem investiu e desenvolveu o produto, a Pois marca. é. Então, se ele não for atrás, aquilo acaba. E às vezes talvez pode ser que não tenha interesse também, né? Deixa lá, não tá fazendo diferença, É deixa isso lá. aí, é isso aí, é isso aí. Tipo, Não sei lá, tem pegar interesse. Uma Gucci da vida, vai se preocupar, porque você vai olhar lá para a bolsa da Gucci Às que vem. vezes se preocupa, às vezes não. Só, pô, Eu todo mundo já sabe eu que não é vi. Gucci, né? E quem compra lá não é o cliente que vai comprar na Gucci, Não, exatamente, não é o público, né? Eu vi uma entrevista uma vez da Carol Bassi falando, né, que tinha muita imitação daquele casaqueto que ela criou e tudo que a loja da Zé Paulino tinha. Ela falou, gente, quem for comprar lá não é comprador da Carol Bassi. Pouco me importa, ela faz aquilo lá, meu produto ser mais conhecido ainda. Então, aquilo não que fosse pirata, tá? Aquilo é, na verdade, violação de direito autoral. Mas, para ela, tanto faz. E o direito é dela. Quem teria que pleitear é ela. Chegamos ao final.
queria te agradecer muito, muito, muito. Imagina, eu que agradeço. Adorei, adorei Vou te passar aí para participar. dar o seu recado final. Mas eu sempre ofereço o programa. Eu queria oferecer o programa de hoje para o seu Jorge, para o Alexandre Marcondes, que é um advogado, e para o humorista Ed Júnior. Os três, nos últimos Ai, dias, foram vítimas de injúria racial. Continua acontecendo, e continua acontecendo não é só com o pobre, continua acontecendo com o seu Jorge, que seu Jorge, estava fazendo um show em Porto Alegre, e aí que porque ele tristeza. defendeu a questão da ser contra a redução da maioridade penal e algumas outras coisas. A gente teve lá gente imitando macaco, xingando de macaco, safado, sem É um vergonha. absurdo. O humorista no prédio que ele mora, anotei aqui que eu queria ler porque eu achei tão pesado. Cai fora, macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui. Uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. E a gente está em 2022. E 22. Que E o tristeza, advogado né? estava andando na rua, Alexandre de Moraes, Alexandre Marcondes, estava andando na rua, mora no Alto da Lapa, indo na padaria, foi parado pela polícia, botado na parede com arma, e aí depois que ele se apresentou, perguntou por quê. Não, porque você estava em atitude suspeita, porque você estava de máscara num ambiente aberto. Então, assim, eu dedico o programa de hoje, eu ofereço para essas pessoas que sofrem tanto ainda em 2022, que a gente consiga um dia passar por cima de tudo isso, consiga evoluir como ser humano. Então, é o recado de hoje. Semana que vem a gente fala com a Eduarda Chaves e com a Fernanda Ramos, são duas advogadas queridas. E aí eu passo para você dar aí o seu abraço final, te agradecendo muito. Gostei bastante, obrigado pelo carinho. Sei que seu tempo é corrido, aula e um monte de coisa, comissão. Imagina. Agradeço bastante. Obrigado. Se cuide, semana que vem tem mais e a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, pelo bate-papo, foi muito bom. É, fiquei emocionada, né, com essa sua dedicatória. Eu espero que essas pessoas recebam isso e esse apoio, porque o país está tão realmente doido. Eu queria só falar uma coisa, né? Eu fiquei viciada naquele podcast A Mulher da Casa Abandonada. Eu terminei ele ontem, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir. E aquilo retrata, né, o que ainda existe hoje, que é o trabalho análogo ao de escravo. E ali, especificamente, com empregados domésticos, mas na indústria da moda isso ainda é uma realidade. Então, é para isso também que eu estou à frente dessa comissão e tenho tido tanto apoio de tantos integrantes para que a gente tenha um mundo mais justo, mais correto e mais amistoso, né, entre as pessoas. Muito obrigada pelo convite, adorei. Legal. Parabéns pelo trabalho lá na OAB. Tchau, gente. Semana que Obrigada. vem tem Tchau. mais vocês aqui. Se Até cuidem. mais. Tchau. Tchau.